Hoje aqui estamos no Papo Reto para falar sobre como desenvolver os dons espirituais. E nada melhor para a gente tratar deste assunto ou a carta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 12 e 13. Mas antes a gente precisa dar uma pincelada no início da carta dele, no capítulo 1, no versículo 5 e 7, que ele diz: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui que dentro daquela igreja, apesar da quantidade espantosa de sérios problemas doutrinários, o Espírito Santo ali estava sendo derramado e os dons do Espírito Santo ali estavam sendo exercitados pela igreja de Coríntios. No capítulo 12, Paulo fala que os dons do Espírito, eles compunham de sabedoria, conhecimento, fé, dons de curar, milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedades de línguas e interpretação. E no capítulo 13, Paulo fala sobre o amor, que era o dom supremo, que o Espírito Santo derramava sobre a igreja de Corinto e que derrama sobre nós hoje, é o amor. Então, diante disso, nós podemos depreender três aspectos importantes para desenvolvermos os dons espirituais. Só possui o dom espiritual quem tem Jesus como Senhor. Paulo mesmo declara no capítulo 12, versículo 3, por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então não podemos receber o dom espiritual se não temos Jesus como o Senhor da nossa vida pelo Espírito Santo. Esse é um ponto-chave. Quem tem Jesus Cristo tem os dons espirituais. Por que nós precisamos receber Jesus Cristo como Senhor para receber os dons espirituais? Porque Jesus, em toda a vida que ele esteve aqui neste mundo, ele foi cheio do Espírito Santo desde a concepção. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, Jesus foi batizado por João e recebeu o batismo do Espírito Santo no Rio Jordão, Lucas 4:1. Jesus, quando ele promovia as curas e os milagres, todos maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Podemos conferir lá em Mateus 13:54. Então, isto vinha do Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo. Inúmeras curas e milagres relatados nos evangelhos sinóticos era o poder do Espírito Santo que estava na pessoa de Jesus Cristo. E se o dom do Espírito Santo era profecias, como Paulo disse, em Cristo, todas as profecias até então, nesse dia de hoje, nesse momento que você está me vendo aqui, já se cumpriram. E as que estão se cumprir, se cumprirão certamente. Logo após a morte e a ressurreição de Cristo, foi dada uma promessa pelo próprio Cristo quando ele foi elevado às alturas, quando ele foi assentar no trono à destra de Deus. Ele disse que derramaria o Espírito Santo sobre os discípulos de Cristo, para eles ficarem em Jerusalém, porque ali seria derramado o Espírito Santo e dali eles receberiam os dons espirituais para a obra de Cristo, para o cumprimento da missão de Deus, que era ide e fazei discípulos em todas as nações. Portanto, os dons que Cristo possui foram derramados na igreja a partir de Pentecostes. Atos capítulo 2. A partir dali a história da igreja foi mudada. A partir dali já não era mais o Cristo que seria o autor, assim, diretamente, fisicamente, dos dons espirituais, mas sim a igreja, por intermédio do Espírito Santo, na autoridade de Jesus Cristo. Então, todo crente em Cristo possui dons espirituais. Um outro aspecto muito importante: se de um lado, quem tem os dons do Espírito Santo, essa condição dada por Deus, por outro, nós precisamos reconhecer que na igreja existe uma diversidade de dons para edificação, mas o Espírito é o mesmo, é único. Ele tem que dar essa diversidade de serviços. Paulo continua a dizer que apesar da diversidade desses dons, desses serviços no corpo de Cristo, há somente um único Espírito que opera tudo em todos. Capítulo 12, versículo de 4 a 6. É pela graça de Deus que temos dons espirituais e nos são distribuídos individualmente conforme a vontade de Deus. Então é Deus que dá o dom, é Deus que aperfeiçoa o dom espiritual
que Ele quer nos dar. Para termos uma ideia, Paulo compara uma coisa bem essencial da nossa vida. Paulo compara a constituição da unidade orgânica da igreja com a constituição do corpo humano. Continuando aí no capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo faz esta analogia. Ele compara os membros do corpo humano, que todos eles, desde o menor até o maior, têm igual importância para a funcionalidade orgânica do corpo humano. Todos os dons espirituais, não existe um menor, não existe um maior, todos são de igual modo, têm a mesma importância diante de Deus e para crescimento da igreja. Qual o princípio disso aí? Jamais poderá haver competição ou concorrência na igreja de Cristo. A unidade da igreja requer dela mesma uma união tão forte entre esses dons espirituais exercitados numa diversidade de pessoas para que o crescimento da igreja aconteça, para que o fazer discípulos, um comando ordenado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa acontecer. Fazei discípulos em todas as nações. Sem esses dons espirituais, não tem como fazer isso. E também existe um ponto muito interessante aí e muito importante para que a igreja cresça e para que a igreja seja edificada e haja crescimento na maturidade cristã. É necessário que essa unidade seja perfeita, esses dons espirituais sejam atuantes na vida de cada um, sem competição e sem concorrência. Terceiro, sem amor não é possível evidenciar outros dons. Paulo liga intimamente o capítulo 12 no capítulo 13, porque ele fala sobre o amor em todo o capítulo 13, porque sem o amor não existe dons espirituais. Não podemos não podemos atuar com os dons espirituais que Deus tem nos dado, porque o amor é um dom supremo. O amor acompanha todos os outros dons espirituais. Por que isto? Deus apenas exige aquilo que já nos deu. O amor de Deus que ofereceu a Cristo para morrer pelo seu povo, esse era o dom maior que nós temos que exercitar. O dom do amor. E podemos ver também que a marca principal do ministério de Cristo foi o amor pelos seus discípulos e todos que vinham até ele. Ele não recusou nenhum que chegou até ele. Ele ordena a seus discípulos que aquilo que receberam, que pudessem fazer também. Está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Então, daí nós podemos depreender que o amor, ele supera todas as coisas. Ele consegue aperfeiçoar os nossos dons espirituais. O amor gera também motivação e ação dentro de cada um de nós. Isso é característico de um cristão maduro. Paulo diz que o amor é um dom supremo, está acima de todos os dons e os acompanha. Ele ainda diz no capítulo 13 que as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e a ciência passará, mas o amor jamais acabará. Qual é o princípio aí que temos também que extrair do capítulo 13 para a nossa vida espiritual, para nós desenvolvermos os nossos dons? Se quisermos desenvolver os nossos dons espirituais, amemos de fato e de verdade. Fomos alcançados pelo amor de Deus que está em Cristo Jesus. Este é nosso referencial. A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, nos deu de presente dons espirituais que, pelo amor de Deus derramado em nossos corações, nós podemos tranquilamente exercitá-los. De uma forma que possa evidenciar que Deus existe, que Jesus é Salvador, que Jesus é o único caminho e a verdade e a vida. Portanto, o amor tem fé para curar e fazer milagres. O amor aponta também para a profecia esperada e cumprida, o Cristo morto e ressurreto. A profecia que todos esperavam. Então, como nós teremos que desenvolver os nossos dons espirituais? Paulo diz para a gente buscar com zelo, através do amor que foi derramado em nossos corações. Iremos exercitar os nossos dons espirituais através da cura, através da sabedoria, através do discernimento de espírito. O amor está acima de tudo e de todos. Amém? Que você possa, a partir de hoje, desenvolver os seus dons espirituais, não em si mesmo, mas pelo amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.